Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu convido a você que tem Bíblia a se colocar de pé. Glória a Deus. E abrir a sua Bíblia no livro de Atos mesmo. Glória a Deus. Atos 20. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Peço que você, durante a mensagem, permaneça com a sua Bíblia aberta para nós considerarmos juntos esse texto. Livro de Atos, capítulo 20, no verso 7 em diante. A ressurreição de Eutico. Diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, o abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levantaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Somente até aqui, meus irmãos. Pode se assentar e glorificar a Deus. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O contexto dessa narrativa se dá na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele está em Troade, e ali ele está no domingo, era dia do Senhor. E como Paulo, no dia seguinte, ele havia de partir, acredito que ele tinha muita coisa para dizer, muitas instruções para dar. Então, Paulo, ele prolonga o seu discurso. Eu não sei se os resultados hoje seriam diferentes, mas acredito que sejam parecidos. Quando Paulo, ele estende o seu discurso, por conta das muitas luzes, um jovem que estava sentado na janela, o sono começa a pegar esse jovem. E quando o sono pega esse jovem, ele dorme e cai do terceiro andar. E esse jovem, ele cai e morre. Paulo, vendo essa situação, ele desce, vai até esse jovem e abraça esse jovem, envolve esse jovem e diz: Não temo, porque a vida nele está. No mesmo momento, esse jovem volta a reviver. No ministério de Paulo, essa é a única vez que Paulo, ele ministra uma ressurreição. Então ali já teria sido motivo para o culto acabar ali, porque foi algo inacreditável, algo tremendo. Todo mundo podia comemorar e cada um sair comemorando, gritando, aconteceu um milagre. Mas o que é que Paulo faz? Paulo pega, sobe para o terceiro andar e continua pregando até amanhecer o dia.
já que nós entendemos o contexto dessa narrativa, eu trouxe aqui algumas lições que essa palavra ela nos ensina. A primeira lição desse texto é que a janela ela gera acomodação. Imagina o cenário, uma igreja que mesmo que por conta das perseguições, dos mártires, as mortes, a igreja crescia. Mesmo com as dificuldades, a igreja ia crescendo no poder do Espírito Santo. Então, sempre que havia alguma ministração, sempre o local ficava um pouco cheio. E nós sabemos que nessa época não existia ventilador, não existia ar-condicionado. Acredito que pelo calor do corpo humano, aquele lugar estava muito quente. Então Eutico, um jovem astuto, resolveu sentar na janela, onde vem um pouco de ar fresco. Ali ele fica acomodado, ali ele recebe um pouco de ar fresco, não fica somente aquele bafo quente. Então a janela, ela gera uma acomodação. O grande problema nos dias de hoje é a nossa acomodação. Achar que está bom, achar que é suficiente, achar que está tudo bem. Eu vou continuar quietinho na cadeira, não aceito oportunidade, porque se me der oportunidade, vão me dar direto, e depois se eu ficar pegando oportunidade direto, vão me colocar para pregar, então eu prefiro ficar na minha zona de conforto, num lugar de cômodo, num lugar que me satisfaz. Porque o Evangelho, a obra de Deus, ela exige trabalho. O nome já fala obra, trabalho. Exige esforço. E é muito melhor eu chegar aqui e ficar sentado, somente ouvindo, do que me envolver de algum modo. Porque Satanás, ele quer nos ver oprimidos, sem fazer a obra. Porque ele sabe que se nós começarmos a fazer a obra, nós teremos mais compromisso, nós teremos contas para prestar, nós teremos disciplina, nós teremos mais zelo. Eu uso um exemplo prático na minha vida, porque depois que eu comecei a subir no altar, eu vi necessidade de orar mais. Eu vi necessidade de buscar mais. E se eu tivesse ainda no banco, eu estaria satisfeito do modo que eu estava. E o problema grande é esse, o esfriamento. Se a gente não se posicionar, a frieza vem. Se a gente não posicionar, Satanás vem. E logo já nós não conseguimos mais fazer nada. Estamos tomados pelo sono. Não conseguimos fazer mais nada. Segunda lição do texto. A janela, ela gera distração. O jovem, ele estava sentado na janela. A janela é uma abertura que dá acesso ao que está de fora. É uma abertura que nos permite ver paisagens. É uma abertura que nos permite experimentar algo que está lá fora. Eutico, ele estava sentado nessa janela. Ele estava prestando atenção no culto. Mas eu acredito que possivelmente alguma coisa tirava a atenção dele. Talvez o movimento da rua, vai e vem. Talvez Eutico estava experimentando o melhor do culto, o melhor da de fora. E se nós olharmos muito para paisagens, essas paisagens olham de volta para nós. E elas são convidativas. E nos convida a sair, se nós gostarmos do que nós estamos vendo. Um exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, um dia,
Ele resolveu olhar lá para fora e pensar no que ele poderia ter lá fora. Ele tinha tudo dentro da casa do pai. Mas ele resolveu olhar lá para fora, para ver o que ele poderia ter. Ele resolveu espiar por essa janela. E o fim é trágico. Ele termina junto com os porcos. Porque é isso que o diabo tem a nos oferecer. Ele faz ovelhas limpas, lavadas, remidas, rolar na lama feito porco. Essa é a oferta de Satanás. Satanás, ele não pode fazer o inferno ficar ser lindo, ser maravilhoso. Ele não pode fazer o inferno ser atraente. Então ele faz o caminho ser atraente. A visão que nós temos é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais prazeroso. Mas no final, é triste, é choro e ranger de dente. Davi, passeando no palácio, um dia ele resolve olhar pela janela. E ele vê uma mulher. O grande problema, meus irmãos, não está em ver. Porque tem muitas coisas na nossa vida que é inevitável. O problema não é a primeira olhada, é a segunda olhada. A primeira pode não ser intencional, mas a segunda é. Davi ele olhou e gostou do que ele viu. E o que veio depois? Um adultério, um assassinato, um filho indesejado. Só destruição. Por causa de uma janela. Terceira lição: a janela é um lugar de risco. Eu não sei se tinha lugar para se sentar nessa ocasião, nesse culto. Mas a Bíblia não retrata que estava muito cheio ao ponto de não ter nenhum lugar para se sentar. Eu senta lá por conta própria. O grande problema é nós pensarmos até onde eu posso ir. Até onde eu consigo. E achar que a gente tem o controle da situação. Quem cai, não cai para dentro, cai para fora. Eu achava que ele estava no controle. Que estava tudo certo. Mas uma hora o sono toma. E ele cai e cai para fora. Porque ele achava que ele estava controlando aquela situação sentado ali em cima. Mas ele não tinha controle de nada. É igual a nossa vida, nós começamos com trago. Depois a dose de hoje já não é suficiente, eu tenho que aumentar. Depois já não é suficiente, eu tenho que aumentar. Eu digo, eu paro quando eu quiser, mas quando eu vejo, eu já estou viciado. É uma simples olhada. É um simples pensamento. É uma simples atitude. Tudo gera um limite perigoso. Essa confiança que nós temos em nós mesmos, de achar que nós somos alguma coisa, que conseguimos. Nós não conseguimos nada senão por Jesus. Nós não conseguimos nada senão por intermédio dele. Nós somos fracos, pecadores. Mas nós achamos que nós somos o cara, que nós conseguimos vencer sozinho, que nós conseguimos fazer sozinho, quando na verdade nós estamos passando por um limite um pouco perigoso. E Satanás está à espreita, só esperando a nossa queda, oferecendo paisagens. Quarta lição: a janela, ela produz som. Eu estava sentado lá na janela. Um momento, ele parou de ouvir. Eu morreu literalmente de sono. Ele estava prestando atenção no culto. O culto começou bem, mas numa hora, alguns pensamentos começaram a entrar, já começou a não prestar mais atenção na palavra,
já começou a não entender muito aquilo que estava acontecendo, e o sono pega ele. E na Bíblia, quem dormiu, caiu. Sansão, quando dormiu, ele teve o seu cabelo cortado e a sua força foi arrancada. Esbozete, filho de Saul, ele dormiu ao meio-dia e foi morto pelos seus servos. As 10 virgens, 5 delas podiam dormir tranquilo, as outras 5 não. Dormiram quando deveriam procurar óleo, azeite. Dormiram quando deveriam orar, buscar. É o azeite que nos mantém acesos. Aqueles que dormem caem. Aqueles que dormem caem para fora. Por isso que o posicionamento é fundamental na obra de Deus. Se eu não me posiciono, eu caio. Se eu não me posiciono, eu fico dependente de oração de irmão, de irmã. Não consigo vencer. Aí vira aquele vício, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque eu estou toda hora quase lá caindo. A nossa vida é uma dificuldade. A nossa vida são problemas, aflições. Mas uma coisa é nós lutarmos sabendo que Deus está conosco, que Deus está no controle da situação. Outra coisa é nós lutarmos friamente, sem ter a presença de Deus, sem orar, sem buscar. Aí eu digo que eu estou passando luta, mas eu não digo que eu estou na cara. Eu digo eu estou fraco, mas eu não digo eu estou na cara. Então nós temos que entender que esse sono mata, que esse sono nos joga para fora, que nos derruba. Nós temos que entender. Grande Deus, aleluia. Quinta lição: a janela é um lugar para ser abandonado. Isso é fato. Esse local de perigo é um lugar que nós temos que abandonar. Não tem conversa. É abandono. Todos nós temos janelas. Algumas de alturas diferentes, tamanhos diferentes, paisagens diferentes, mas todos nós temos. Todos nós temos paisagem. Você sabe qual é a sua. Eu sei qual é a minha. Mas ela é uma paisagem que nós sabemos que nos derruba. E que a queda é alta. E se nós cairmos, nós morremos. A janela tem que ser abandonada. Porque se nós não abandonarmos a janela, a frieza vem, o sono vem e a gente cai. É muito triste a gente enxergar um irmão que está caído. Ele não consegue se levantar. É difícil a gente pregar para um crente caído. É mais fácil a gente converter 10 ímpios do que um crente. Porque Satanás, ele sabe a fraqueza. Ele sabe o que fere o nosso ego. Ele sabe o que fere a igreja. Ele causa divisões, dissensões, coloca cada um para um lado. E quando vê, eu já não quero saber mais de nada. E eu não entendo que isso é o trabalhar de Satanás. Eu não entendo que eu estou caindo. Eu não entendo que eu estou falho. Mas se nós reconhecermos Deus, Ele tem um alívio para nós. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele renova as nossas forças. Mas nós temos que abandonar essa fraqueza. É abandonar esse pecado. É abandonar esses pensamentos. Abandonar essas atitudes. Abandonar esse espírito de fofoca. Esse espírito de divisão. De fala-fala. De não quer fazer nada. De fica de mal para cá, de mal para lá. Difícil para cá e difícil para lá.
Quando eu vejo, eu sou um exemplo de um crente caído. Quando eu vejo, eu já não estou valendo mais nada na obra. Está todo mundo orando ao meu favor, porque eu estou caído e não consigo me levantar. Todo mundo está orando e eu não vejo. É o sono. O sono, ele causa isso na nossa vida. O profundo sono, ele deixa a gente em transe que não consegue ver nada. Nada. Eu só enxergo os defeitos da igreja. Aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquilo lá. Vou ficar oprimido em casa. É melhor. A igreja primitiva sofria. Paulo, ele vem para acertar questões da igreja. Imagina hoje. Nós temos que tentar mudar. Tentar mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Sexta lição. Não tem nada mais importante na vida da igreja do que o culto. Aí eu entro. Veja comigo o verso 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. O camarada ali acabou de ser ressuscitado. Eles podiam festar, comemorar, um grande milagre aconteceu. Mas o que eles fazem? Eles voltam para o culto. Porque não tem nada mais importante na vida da igreja do que o culto. Satanás, ele luta com a gente para jogar a gente para fora. Mas Deus, como a minha esposa cantou, das ovelhas ele deixa as 99 lá e te busca de novo. Só que a gente vira sem vergonha, a gente volta de novo. Cai no mesmo erro. Aí eu fico um crente menino. Eu não consigo ter estabilidade na presença de Deus. Porque os meus pensamentos tomam conta. Quando eu vejo que é para orar, que é para buscar, quando o Satanás joga uma seta na minha cabeça, eu não repreendo. E quando eu vejo, eu estou tomado pelo sono. Mas se eu reconheço isso, e se eu volto para a presença de Deus, para a casa de Deus, Deus, ele restitui tudo. Assim como o filho pródigo. Volta para casa que Deus restitui. Meu Deus. Tem anel, tem banquete. Mas nós temos que reconhecer que nós estamos no lamaçal, que nós estamos com desejo de se alimentar com a comida do porco. Nós temos que reconhecer que a casa do Pai é muito melhor. Que ainda pelas divisões, ainda pelos fala-fala, ainda porque daqui, dali tem isso, tem partido A, tem partido B, ainda por isso, a casa do Pai ainda é o melhor escolha. Aleluia. Nós temos que estar na presença de Deus. Aleluia. O milagre, ele glorifica a Deus. Mas ele não é um substituto do Evangelho. Assim como revelação, ela glorifica a Deus, porque é Deus falando, mas ela não substitui o Evangelho. A maior revelação que tem é a palavra de Deus. O maior milagre que tem foi a cruz do Calvário que nos salvou. Então não há nada melhor na vida do crente do que estar no culto. O culto nos fortifica. O culto nos ajuda a vencer as nossas batalhas. É por isso que Satanás luta tanto para jogar nós para fora, porque ele sabe que aqui tem vitória. Ele sabe que aqui nós conseguimos derrubar junto. E ele vai dar um jeito de jogar a gente para fora e a gente aceita. Eu vou. E cada um aproveita bastante dos pratos do diabo. Mas o final é triste, o final é lamentável. É queda,
Sétima lição, para nós finalizarmos. Veja comigo o verso de número 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Não pouco consolados significa que ficaram muito felizes, alegres. Eles se contentaram, porque ele reviveu. A verdade é que os mortos precisam ressuscitar. E a igreja se alegra com isso. Glória a Deus. Se um caído se levanta, a igreja inteira se alegra. Se aquele que está dormindo acorda, a igreja inteira se alegra. Glória a Deus. Glória. Nós não temos que ter vergonha daquilo. Todos nós temos falhas. Todos nós temos as nossas questões. Nós julgamos às vezes algumas ser maiores, outras menores, mas não todas têm o mesmo peso. São paisagens diferentes, mas todas têm o mesmo peso. E se eu cair? E se eu cair para fora? O melhor é eu voltar para a presença de Deus. O melhor é eu entender que não há lugar melhor senão na casa de Deus. Glória a Deus. E ser humilde o suficiente para compreender que nós erramos. Ser humilde o suficiente para não pensar que nós somos o bambambam, que nós não falhamos. Eu não vou me reconciliar, eu não vou aceitar Jesus de novo, porque vão ver, vão falar isso, vão falar aquilo. Isso é arrogância. Isso é algo do coração nosso, algo duro. Porque nós ligamos muito porque os outros pensam, porque os outros vão dizer, mas vão falar. E daí que vão falar? Melhor é a restauração com Deus do que fulano e ciclano falando. O que é que ele tem com a sua vida? Qual a responsabilidade dele com a sua vida? Ou dela? Nenhuma. Mas nós preferimos, às vezes, permanecer caído. E até mesmo sabendo que estamos caídos. Mas o orgulho não nos deixa voltar para a casa do Pai. E muitas das pessoas falam, eu sou ruim. Se brigar comigo, não tem volta. Imperdoável. Errou comigo, acabou. Pessoa que tem preeminência, acha que é importante, acha que é um cristal inquebrável, que vale muito a confiança dela, vale muito o apoio, vale muito estar do lado. Nós não significamos nada nessa terra. É verdade. Nós não somos ninguém. Esse evangelho que diz que nós somos alguma coisa, que nós merecemos alguma coisa, esse evangelho vai levar muita gente para o inferno. Porque nós não somos nada. Nós não merecemos nada. Quem é Ele? Quem faz é Ele. Quem pode é Ele. Nós não podemos nada. Aleluia. Nós somos fracos e dependentes. Verdade. E se nós reconhecermos que essa dependência nos faz falta, nós temos que voltar para a montanha. Nos concentrar na palavra de Deus. Quem nunca caiu? Quem nunca tropeçou no caminho? Mas olha para cá, quantos irmãos estão dispostos a ajudar a levantar essa cruz e te ajudar a caminhar? Glória. Não, mas tem fulano de tal que não é assim, não, você não conhece, não. Isso aí é sopro do diabo na tua vida. Ele coloca isso para te deixar de lado, porque ele sabe que unido o povo é forte. Tira esses pensamentos de que a igreja quer seu mal.
Ninguém quer seu mal. Nós oramos, nós buscamos uns pelos outros. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. É um ajudando o outro. Às vezes a arrogância está no meu coração e eu acho que está na vida do irmão. Às vezes eu tenho um coração tão ruim que eu imagino coisa que nunca saiu da boca de ninguém. Mas isso é ruindade minha. Às vezes eu imagino um cenário que não existe, porque eu sou tão ruim, que eu imagino que estão fazendo fofoca de mim, quando na verdade não. É, Jesus. Mas isso é o nosso coração. Nós temos que pedir para Deus a quebrantar ele. Glória. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Mateus falou algo muito importante para mim hoje, e eu vou levar isso para a vida. Ele falou que ele aprendeu com o Neco isso, e eu aprendi com ele. Que ele ora, e ele pede: meu Deus, me liberta. Mesmo que for para me cair endemoniado, mas me liberta. Não me deixa caminhar do jeito que eu estou. Se eu estiver errado, se eu estiver falho, não me deixa continuar assim não. Faz eu cair na frente de todo mundo, faz eu derrubar a cadeira para todo lado, mas me liberta. Não me deixa continuar assim não. Não me deixa caminhar para o inferno não. Não me deixa perecer no erro. Mas esse evangelho diz que nós somos mais preciosos do que ouro. Que nós valemos muita coisa, então nós não pensamos que nós estamos errados, que nós carecemos da misericórdia de Deus e que nós não fomos totalmente libertos. O reconhecimento de fazer uma oração dessa significa que a gente está cada dia mais sendo mais liberto. Porque é ousadia. Eu posso cair na frente de todo mundo aqui, vai todo mundo falar mal de mim, vai falar que eu estava endemoniado, que eu estava no erro, mas pelo menos eu vou ser liberto. Eu vou fazer essa oração ousada sim, mas eu quero herdar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero romper com o pecado. Glória a Deus. Aleluia. E diante dessa palavra, para que todos aqui venham se alegrar, eu faço um convite para você que ouviu a palavra de Deus e deseja reconciliar ou deseja aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. E toda a igreja pode se alegrar. Glória a Deus. Eu faço esse convite também para você que se sente caído, que se sente no erro, que se sente que precisa fazer algo a mais, que se sente que precisa reatar com Deus. Eu convido para você levantar sua mão, a igreja inteira vai orar pela sua vida. Não vai ser só eu, não vai ser a igreja inteira. Aleluia. Vai receber vitória hoje. Vai receber vitória hoje. Aleluia. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Não preocupa com o que vão dizer, não. Não preocupa com isso, não. É Deus que faz a obra. É Deus que me salva, que cura, que liberta. É Deus que nos cura das nossas lutas. É Deus que restaura a nossa intimidade. E se houver hoje quebrantamento, se houver humildade, Deus vai fazer. Glória. Tem alguém? Louvado seja Deus. Glória. Glória a Jesus. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém? Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Tem mais alguém? Tem alguém? Aleluia.
Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Jesus querido. É Deus quem vai restaurar, é Deus quem vai fazer. Aleluia. É Deus quem vai te ajudar a vencer essa dificuldade. Tem mais alguém? Vem aqui para frente. É o Espírito Santo que está te chamando. Louvado seja Deus. Igreja de Deus, levanta a sua mão, se coloca de pé. Vamos orar para esse povo, para que Deus venha dar vitória, para que Deus venha fazer a grande obra e derrubar todo impedimento.